Olá, olá! Bom dia, meus queridos. Acordei tarde hoje, óbvio, né? Fui dormir, era 4 e tralalá. Mas vamos nessa. Caramba, tem tanta coisa pra falar sobre esse jogo. Eu separei 7 coisas que você precisa saber sobre Seahawks e Rams. O melhor Thursday Night Football da temporada, um dos melhores jogos do ano. Então, sem mais delongas, vamos juntos aí falar sobre essa partida que eu espero que muitos de vocês tenham assistido. Mais de 40 mil pessoas aí durante o jogo aqui no YouTube e na GETV. Também uma audiência incrível no Sport TV 2 e vamos nessa. A primeira coisa que você precisa saber é que o Mike Macdonald é um grande treinador e já é sim um dos melhores da NFL. Fez um trabalho fantástico com a defesa de Baltimore como coordenador defensivo, a defesa dos Ravens, todo respeito ao Zach Orr, mas ainda sente falta do Macdonald, é uma das defesas que menos pressiona o quarterback nessa temporada e a defesa do Seahawks é a quarta que mais pressiona o quarterback nessa temporada. E é uma questão esquemática também, né? O quarterback nunca sabe de onde vem a pressão, os jogadores estão jogando 200%, mas o que você precisa saber é que Seattle não se entregou. E eu acho que isso é muito fruto do treinador, é muito fruto da cultura que foi estabelecida no time desde a chegada do McDonald no ano passado. Num dado momento, quando o jogo estava 30-14, no início do último quarto, os Seahawks tinham só 3% de chance de ganhar esse jogo. Eles não se entregaram, mesmo com o Sam Darnold jogando mal no primeiro tempo, mesmo com o Jackson Smith-Njigba com 0 jardas recebidas no primeiro tempo, a defesa segurou o rojão. E é uma das grandes defesas da NFL. Defesa essa que perdeu o Nico Manuori ontem no final do jogo. Ainda não vi nenhum relatório oficial de lesão, mas vamos monitorar essa questão porque ele é um candidato a calouro defensivo do ano, é uma peça muito importante, um jogador muito versátil nessa defesa de Seattle. Segunda coisa que você precisa saber é que o Puka Nacua é um monstro e a gente não pode olhar só o Puka Nacua como um slot receiver. A gente tem que olhar o Puka Nacua como um wide receiver. Ele é mais importante para esse time dos Rams, ele produz mais nesse time do que o Cooper Kupp, que agora está aí em Seattle e fez uma grande jogada no final do jogo, produziu no ano de título de tríplice coroa em 2021. Eu acho o Puka Nacua um recebedor que está evoluindo muito, jogando no perímetro e em bolas contestadas também. Mas a especialidade dele continua sendo a velocidade após a recepção. 153 jardas ontem. Após a recepção. Depois da recepção. Coisa fantástica que jogou o Puka Nacua. E assim, é o terceiro jogo seguido dele para mais de 150 jardas. E vale lembrar, sem o Davante Adams, sem o outro bom recebedor desse time. Mesmo assim, o Puka Nacua, com algumas dobras, produziu muito bem. Vale lembrar que a defesa de Seattle marca muito em zona e ele é um jogador muito inteligente que consegue navegar entre as zonas. É um dos 5 melhores wide receivers da NFL, tanto o Puka Nacua como o Jackson Smith-Njigba. Eu falo isso com maior tranquilidade do Brasil. A maior tranquilidade do Brasil. Se eu fosse fazer um top 5, eu ainda manteria o Justin Jefferson no top 5. Eu acho que é muito fruto do jogo ruim aéreo dos Vikings e dos quarterbacks abaixo que jogaram neste ano com ele. Obviamente o Ja'Marr Chase, e eu incluiria o Puka Nacua e o Jackson Smith-Njigba, que aliás foi muito bem no segundo tempo. A terceira coisa que você precisa saber é que kicker pode eliminar os Rams do campeonato. O Mives errou um field goal ontem, não é um bom kicker, não é um kicker com muito alcance. O Sean McVay indo a quartas descidas como um doido, e isso na pós-temporada, quando o campeonato afunila e você enfrenta grandes times do outro lado, e time de especialista está decidindo hoje, tá? Vide a troca do Rashid Shaheed, que já resultou em 2 touchdowns de retorno para Seattle nessa temporada. E falando em times especialistas, é isso. Seattle tem kicker, o Myers, não é o melhor kicker da liga, mas é um kicker, né? Nesse momento que dá para imaginar que você veja ele chutando para 50 jardas e acerta. E os Rams não. E essa foi a história do ano dos Rams. Se tem um ponto fraco nesse time, potencialmente a secundária, né? Contra os Lions foi um pouco, ontem no segundo tempo um pouco mais. E time de especialistas. Vide o jogo dos Eagles e vide esse último jogo. Kicker pode eliminar os Rams. É difícil ser campeão na NFL sem o mínimo na posição de kicker. A quarta coisa que você precisa saber é que, como diria Milton Cunha, a menos que algo babilônico aconteça, o meu voto de MVP é o Matthew Stafford. Dá pra cravar, já coloquei na urna? Não. Mas a pesquisa de boca de urna, pra mim, qual é o seu voto, Tony Curti? Meu voto é Matthew Stafford nesse momento. Novamente, contexto, sem o Davante Adams, o jogo terrestre teve volume, mas não teve eficiência, e o Matthew Stafford sentindo muito bem a pressão, tomou pancadas no final do jogo, continuou batalhando, não é na conta dele essa derrota, absolutamente não é, assim como a derrota contra os 49ers, também não acho que seja na conta do Stafford, e também não acho que a derrota contra os Eagles seja muito na conta dele. Os Rams agora, um momento mais delicado para buscar folga, embora o restante do calendário seja muito tranquilo, Tennessee e Arizona, mas a derrota para Seattle complica a situação dentro da divisão nos critérios de desempate. Tem uma derrota para Seattle e uma derrota para o San Francisco 49ers, né? Uma vitória e uma derrota para cada um. Então vamos ver como fica essa questão. Daqui a pouquinho eu falo sobre folga, sobre a divisão e tudo mais. Não é na conta do Stafford essa derrota, passou das 400 jardas, fez um jogaço, é hoje o meu voto MVP. O que seria algo babilônico?
o Drake May jogar para um cacete nos 3 jogos finais. Isso pode acontecer. Joga contra a Baltimore, que não é a melhor defesa da história do mundo, tá? Nesse próximo domingo, Sunday Nights. A gente tá nessa, inclusive, no Sport TV 2. Provavelmente umas 9 tralalá começa o pré-jogo aí, tô nessa com o EV de novo. E aí depois pega Jets e Dolphins, que são times mais fracos. Pode ser que o Drake May tenha estatísticas fenomenais nesses próximos jogos. E o Stafford fique talvez um pouco apagado, ou até seja poupado, não sei o que vai acontecer. E aí o Drake May roube o MVP. Mas eu acho, considerando as 15 primeiras semanas e a 16ª partida do Stafford, o meu voto de jogador mais valioso iria para o Matthew Stafford. Por quê? Chegou a perder o Puka Nacua em alguns momentos dessa temporada, não teve o Davante Adams ontem, e mesmo assim os Rams brigando muito forte, tá? Então, é isso, tá? Meu voto hoje seria o Stafford, mesmo com a derrota, porque a gente tem que contextualizar, não é resultadismo, não é box score. A gente tem que entender o que aconteceu no jogo, e para mim o Stafford jogou para um cacete. Outro quarterback agora, quinta coisa que você precisa saber. O Sam Darnold se recuperou na partida. E como ele se recuperou? Se recuperou, primeiro soltando a bola mais rápido no segundo tempo, foi uma coisa que eu pedi no primeiro tempo durante o jogo comentando. E também trabalhando mais no meio do campo, né? Que era uma coisa que estava faltando. Teve o touchdown do Barner, que a bola foi um pouquinho mais alta do que deveria, mas ele conseguiu a conexão. Também sentindo a pressão melhor no segundo tempo, navegando melhor no pockets. Eu estou sentindo a pressão da Makita aqui do lado. Aqui no prédio, aqui do lado é uma obra, num apartamento. Se você estava com saudade de Makita, ela voltou. A Makita podia me patrocinar, né? Alguém tem contato comercial da Makita? Porque, assim, tem anos que isso acontece. O Darnold se recuperou, mas passa confiança para os playoffs. Segundo tempo foi legal, prorrogação foi decisivo, conseguiu a conexão, acho uma reviravolta bacana, deu a volta por cima, isso é importante ressaltar, mas eu saio com um sentimento agridoce do Sam Darnold nesse jogo, porque ele deu muitas razões aos temores de jogar de novo contra os Rams, de jogar um jogo de horário nobre, que tá valendo tanto, mas ao mesmo tempo ele conseguiu passar por cima desse obstáculo. Então, meio que o julgamento ainda está suspenso, né? Ontem, no final do jogo, conseguiu um habeas corpus, pelo menos aí, o Sam Darnold, mas o sentimento é esse, é agridoce. Tenho coisas ruins para falar, especialmente no primeiro tempo, e coisas boas para falar, especialmente a prorrogação e o quarto período. Vamos aqui a bônus. Sexta coisa, como que fica a folga da NFC? Geralmente eu faço 5 coisas que você precisa saber, né? Tô indo para a sexta. A folga da NFC é a seguinte: Seattle controla o próprio destino. Se Seattle vencer todos os jogos, a folga é de Seattle. Se São Francisco vencer todos os jogos, a folga é de São Francisco, tá? Porque o jogo da semana 18 é Seattle Seahawks e São Francisco 49ers no Levi Stadium. Eles jogaram na semana 1, vitória de São Francisco. Se São Francisco vence, vai ter a mesma campanha de Seattle e vai vencer o confronto direto, que é o head-to-head 2-0. Tá? Então São Francisco sonha ainda com a folga e seria um absurdo se São Francisco tivesse a folga, considerando, é um absurdo positivo, tá? Considerando as perdas que teve nessa temporada. E aí, novamente, eu falei ontem, meu voto para técnico do ano é o Sean McVay. A menos, mas fez mais com menos. Mike Vrabel, Ben Johnson, que exploda. O que o Ben Johnson fez foi maravilhoso, o Mike Vrabel também, mas o que o Sean McVay fez com o pacote de 3 tight ends, implementando isso no meio da temporada, e o que o Kyle Shanahan está fazendo com o Robert Saleh, se os 49ers tiverem a folga, o meu voto vai para o Kyle Shanahan para técnico do ano. Se os Rams conseguirem ganhar a divisão, ou se os 49ers não tiverem a folga, aí o meu voto vai para o Sean McVay. Estou mudando os critérios. Até porque eu não voto mesmo, né? Não faço parte da Associated Press, quero que se exploda isso aí. Tanto faz, tanto fez. Mas tem que parar essas coisas. Fez mais coisa. Porque aí o Brian Daboll é eleito técnico do ano, Jason Garrett, Matt Nagy, a gente tem que mudar isso aí. E para terminar, a 7ª coisa. Obrigado pelo carinho. Eu não imaginava que tanta coisa fosse acontecer neste ano. Aconteceu. Eu não imaginava, eu não lembro qual foi meu último jogo com o EV em 2019. Não lembro se foi de college, não lembro se foi de NFL, mas eu não imaginava que eu ia fazer mais transmissões de NFL com o EV. Ficava acompanhando, muito feliz pelas outras coisas que ele vinha fazendo. A Fórmula 1 acabou pontualmente, agora voltando no ano que vem, o Carnaval, jogos grandes de futebol, como a final da Copa do Brasil. Eu não imaginava que a gente fosse fazer NFL junto de novo. E aconteceu, e acontecerá de novo no próximo domingo, acontecerá nos playoffs e acontecerá no Super Bowl 60, e a gente te espera aí. Então vai ser meu primeiro Super Bowl na TV, eu comentei o Super Bowl 54 nos cinemas, foi o último Super Bowl que a gente teve transmissão nos cinemas, com a transmissão separada, e esse vai ser o meu primeiro Super Bowl na TV, e vai ser com o EV, que é uma força da natureza narrando futebol americano. É realmente, assim, fantástico. E eu sou muito chato e perfeccionista com o meu próprio trabalho,
E é difícil sair de uma transmissão tão feliz como eu saí ontem, porque eu acho que, até conversei com o nosso coordenador agora há pouco, o Gregory, eu acho que teve tudo nesse jogo. A gente montou um pré-jogo muito redondo, eu passei uma tarde inteira pesquisando estatísticas, informações para contextualizar. Teve a galhofa também, né, meu drop. Estou aposentado, tá, gente? Não, ao contrário de Philip Rivers. A gente passou muita informação durante o jogo, muita leitura de marcação em zona, de blitz, o Stafford está sofrendo blitz, ele está jogando bem. Teve também um momento de galhofa ali entre as jogadas, com o EV imitando o Milton Cunha. E a intensidade no final, passando emoção, foi muito gostoso. Foi uma das melhores transmissões que eu senti que eu fiz na minha vida, em 11 anos nessa indústria vital. Então, obrigado pela companhia. E a sétima coisa que você precisa saber é isso. O Everaldo Marques narrando futebol americano é uma força da natureza. Coisa impressionante. Realmente impressionante. É isso, gente. Um beijo para todos vocês. Tem vídeo sobre o Trevor Lawrence para você que é membro. Tem vídeo sobre Panthers e Buccaneers. Tem um monte de conteúdo para vocês. A gente volta com tudo. Quando? Domingo de manhã. Domingo de manhã. Não tem uma música assim? Porque tem Bears e Packers aí no sábado à noite. E vai ter vídeo no domingo de manhã sobre. Talvez eu faça também sobre Eagles e Commanders, mas aí para os membros. Um beijo carinhoso! Fizemos todo o estrago que podíamos. Que jogaço, que prorrogação fantástica. Talvez o jogo do ano. Ontem, Seahawks e Rams. Até a próxima, queridos. Tchau!